Segunda-feira é aquele dia um pouquinho difícil para acordar, fala a verdade, hein? A gente começa a semana, tem que começar a semana bem, só que às vezes a gente não consegue por causa da noite de sono, né? Mas dormir é muito importante. Faz toda a diferença no nosso dia a dia, né? Dormir ali as horas recomendadas. Tem uma noite de sono satisfatória ou não? Eu vou conversar com o especialista e você de casa vai participando com a gente no 99101-5372, porque eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida. E nosso bate-papo é com o médico neurologista, o doutor Aníbal de Quadros. Tudo bem? Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Eu comentei ali, né? Se a gente conseguir dormir as horas recomendadas. Quantas horas são essas? Pois é, não, existe em torno de 8 horas, né? Que é muito preconizado, em torno de 8 horas. Mas o principal é individual, né? Cada pessoa tem o seu ritmo, seu relógio biológico. Tem gente que precisa de umas 15 horas? Tem pessoas que dormem muito menos e se sentem muito bem. E tem pessoas que dormem mais e continuam com sono. Isso que a gente precisa avaliar caso a caso. Essa é uma estimativa média, em torno de 8 horas, que deve se recomendar para as pessoas. Mas algumas pessoas ficam com muito menos horas, 5, 6 horas de sono e se sentem bem. Algumas pessoas precisam mais e mais, isso muitas vezes aí demonstra um problema. Pessoas que são 10 horas de sono, 11, provavelmente ela não está tendo um sono eficiente, está tendo uma baixa eficiência do sono. E o que provoca, assim, falando no geral, né? O que provoca mais essa falta de sono? Não falta, né? Ou às vezes a pessoa está cansada, quer dormir e não consegue. Bem, assim, a gente tenta dividir assim, o diagnóstico dos problemas do sono em alguns grupos de ideias. Um seria o higiene do sono das pessoas, ou seja, a pessoa ter os hábitos do sono, né? Melhorar os hábitos, questões de como e dormir, medicações usar, qual alimento usar antes do sono. Então, esses hábitos do sono, que a gente chama higiene do sono, é importante, mas muitas pessoas têm doenças do sono, que são específicas do sono, a gente chama de distúrbios do sono, que podem ser o ronco, muito conhecido, né, o ronco excessivo. Algumas pessoas podem estar tendo outras doenças físicas, outras doenças médicas que causam problema do sono. Um exemplo dela é a depressão, algumas pessoas com dores crônicas no corpo. Ansiedade também. A depressão, a ansiedade. Então, e algumas vezes também relacionado à questão das medicações. Né? Algumas pessoas estão fazendo uso ou tratamentos médicos que influenciam no sono. Então, existem várias causas, é um assunto bem complexo e interessante. A Emily, ela é nossa telespectadora, ela gravou uma mensagem e é bem bacana porque ela diz que conversa com o cérebro para quando está chegando ali a hora de dormir, olha só. Hoje eu durmo muito bem, mas não foi sempre assim. Eu tinha noites terríveis de sono, onde eu dormia, mas o meu cérebro não desligava. E com isso, o dia seguinte era ruim, não tinha tanta alegria, ele era ruim mesmo. E aí hoje eu sigo o mesmo ritual. Eu tomo um bom banho morno antes de dormir e durante o banho eu já vou conversando com o meu cérebro. Eu vou dizendo para ele que agora é hora de relaxar, que agora é hora de deixar todas as preocupações de lado, que a gente vai dormir. Parece engraçado conversar com o cérebro, mas faz uma diferença enorme. E aí, depois do banho quente, eu deito, rezo e adormeço. Tenho noites maravilhosas de sono e com isso meu dia seguinte tem sido bem melhor. Traz muita qualidade de vida, um sono bom faz toda a diferença, não é mesmo? Beijo! O doutor vai dar agora então para você que não consegue ter essa noite maravilhosa igual a da Emily, o que você pode fazer na sua casa? Ter uma rotina do sono é importante, doutor? Exatamente, ter um ambiente, né? Começa por um ambiente adequado para a pessoa dormir, sem barulho, uma temperatura ideal, uma luminosidade ideal. Algumas dicas que a gente fala para as pessoas é evitar exercícios físicos muito próximos, extenuantes, muito próximos na hora de ir dormir, evitar grandes refeições, bebidas alcoólicas, né? Drogas e medicamentos que podem piorar o sono. Alguns antidepressivos podem piorar muito o sono, às vezes as pessoas usam erradamente. Evitar muita cafeína, que são substâncias estimulantes, o café. Eu gosto de falar muito na dica a pessoa ter horários regulares para dormir e horários regulares para acordar, e principalmente ter um horário regular para acordar, né? Então a pessoa às vezes passa uma noite ruim de sono e ela fala, hoje eu acordei muito mais tarde, 11 horas da manhã, 10 da manhã.
e outro dia ela dorme mais. Então, manter um horário regular para acordar, isso é interessante. O exercício pela manhã, alimentos mais integrais, né? Não muito açúcar, evitar esses alimentos ricos em gordura, açúcar, também podem tirar o sono. Mas para quem curte o cafezinho, doutor, até que horário assim que a gente pode tomar o café sem que ele interfira aí no nosso sono? O café, principalmente no horário da manhã, né? O café do período da tarde ou da noite, então, realmente... Como que a gente sobrevive sem tomar café à tarde? Mas é curioso, porque assim, quando as pessoas têm que se habituar a cada vez retirar mais esse café do período da tarde e da noite. Uma dica que eu falo para as pessoas é o café descafeinado, né? Que legal. muitos não gostam do gosto, mas é uma opção de tratamento. Outras bebidas como chás, né? Chás, agora vem a temperatura mais baixa, Sim. O chá é bem-vindo. Alguns chás são muito conhecidos aí na cultura brasileira que dão mais sonos, né? O chá de camomila, erva cidreira, são chás que causam mais sonolência. Mas acho que também a pessoa tem que manter essa regularidade do sono, né? Manter os seus horários para dormir. E muitas vezes o que a gente chama de atenção é a pessoa precisa estar atento o que está causando esse problema do sono dela, né? Por que ela está acordando com sonolência ou está tendo sonolência no outro dia? Muitas vezes tem um diagnóstico. O que a gente fala muito, a questão do ronco, é uma doença muito importante que a gente cada vez mais dá atenção, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, onde a pessoa ronca, tem as paradas respiratórias. Isso leva ao maior risco de hipertensão, depressão, aumento de peso. Então, é uma doença que precisa ter um diagnóstico.